Boa noite, amados e amadas, seres das estrelas, lindos e maravilhosos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e hoje com mais uma live tripla, onde nós temos como convidados a nossa querida Kiara Chante e o nosso querido Matheus do Portal de Arquituros. Matheus já chegou, que maravilha! Muito bem-vindos, Roberto. Deixa eu me aceitar aqui o Matheus. Fofo, Beth. Deixa eu ver quem mais, Duda. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live, Liliana, bem-vinda, Sara, bem-vinda, Matheus, muito bem-vindos. Agora aguardando a nossa querida Kiara. Então, como é que você está? Estou melhor, graças a Deus. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo, os seres das estrelas estão felizes de você estar aqui, os nossos queridos arcturianos, na verdade. Hoje nós temos 3 arcturianos aqui e nós vamos aproveitar e trazer o que eles nos disserem para trazer e para fazer. Estamos num propósito de estarmos completamente abertos para trazermos o que for mais contribuição para a egrégora que está aqui. Não é verdade? Todos os seres, quando se reúnem numa egrégora, eles emitem uma frequência e pedem por uma energia específica. Então, vocês que estão aqui, estão fazendo parte dessa egrégora, estão demandando alguma coisa que os arcturianos vão nos trazer. Isso mesmo. E eles sempre trazem com muito amor, né? Com muita clareza, com muito... aquele jeitinho especial, né? Que os arcturianos têm de trazer esclarecimento, de trazer a cura, né? Tenho ficado cada vez mais próximo deles, assim, e... é maravilhoso. É maravilhoso. Agora que eu passei esse momento, assim, de liberações e numa frequência um pouquinho mais baixa, né? Que a gente fica quando está fazendo esse processo, eu percebi o quanto é bom estar conectado, né? O quanto é bom estar nessa vibração com eles. E Sim. só quando a gente vai para outra energia que a gente percebe que energia que a gente estava, né? Então, porque no meio do processo você vai elevando a frequência e muitas vezes não percebe. Então, essa semana para mim foi uma das percepções que eu tive, assim. Nossa, como estava em uma conexão, né, elevada, como estava em uma frequência elevada nessa conexão com eles. Mas faz parte do processo também. Essa semana é uma semana que está vindo muita energia, né? Então, tá mexendo muita coisa no nosso DNA também. Bom, você também trabalha com isso, sabe como que funciona. E a gente tem que aceitar, né, o que vem e soltar E receber. esse processo, receber, né, esse processo, porque é uma bênção, né? Ah, mas eu tô uma semana mal, tô uma semana passando o processo, mas tô sendo abençoado, porque tô sendo limpo de coisas que reverberaram por milhares de anos, né? Então, Com certeza. é uma bênção. Kiarinha chegou. Chegou, já aceitei ela aí. Que saudade da Kiara. Aí. Olá! Bem-vinda! Boa noite, luzes de Deus. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui minhas coisinhas. Oi. Boa noite, Boa noite, boa noite. Deixa eu arrumar aqui. Tá. Muito feliz de estarmos hoje aqui, os 3. Nossa, que egrégora de luz, hein?
Só um pouquinho. Eu tô toda atrapalhada, tá? Mas já vai passar, tá? É bem rapidinho. Se preocupe não, Sabe se quando a preocupe pessoa não. esqueceu de lavar alguma coisa, daí ela corre lá, faz não sei o que, se atrapalha um pouquinho, depois volta correndo. Cá estou. Tudo bom, meus amores? Tudo bom? Matheus, querido, tudo Tudo bom? Beth, ótimo, querida, gratidão pelo convite, gratidão por maravilhoso. estar com vocês. Que honra. Honra para mim estar com vocês, seres de luz. Aqui a Beth, Muito 3 arcturianos. Agora sim, vai Né? acabar, vamos acabar, Vai, vamos acabar. vai ser só festa. É isso aí. Tá bom. O Instagram Vamos não vai pro... nem suportar os megabytes dessa live. Só um pouquinho. eu tava, Eu tô pedindo, só um falando. pouquinho. Eu tô falando com o meu suporte técnico aqui, que é o meu marido. Ok. Ele não quer que diga marido porque ele acha que fica feio. Daí tá, eu disse suporte técnico. Me dá uma ajuda. Tá tudo bem o microfone? É que às vezes eu faço tudo torto. Oi. Não segura o microfone. Não? Deixa assim? Tá, não tá batendo no blusão? Tá. Obrigada. Tá. Tá ótimo. Tá, deu, desculpa. Eu estava dizendo a Matheus que hoje nós estamos aqui nesta live dispostos a trazer o que os arcturianos quiserem trazer para a egrégora que estiver aqui presente. Uhum. Sim, Nós não sim, é fizemos muito bom. nenhuma combinação, nem perguntamos nada antes, nem a eles, nem nós três entre nós. Nós só nos colocamos aqui à disposição para trazer aquilo que for contribuição. E então, estamos abertos a receber dos nossos lindos, queridos arcturianos, né? Todos eles ligados ao nosso comando estelar da luz, né? Isso. Que está sempre à frente desses processos, desses trabalhos. Uhum. E nós aqui, como canais que somos, à disposição. Seja para falar intuitivamente, seja para falar canalizado. Que lindo, que lindo. Isso, Estou vendo tudo muita tem a gente ver. aí. Alguém mandou uma pergunta. Eu vi a Tânia, eu só vou abanando, tá? Victor. Tânia, vi outras pessoas, a Cacá. Eu vi um Oi, bocado de gente aqui obrigada que eu não pela consegui presença. falar. Vocês são maravilhosos. Oi? Eu não estou vendo a pergunta. Não consegui identificar a Repete pergunta. Você pode repetir? Isso, Comenta de repete a novo ali pergunta, embaixo, por Victor. favor. Tá. Daqui a pouco, acho que daqui a pouco Aqui tem um ele vai- negocinho que tem uma perguntinha. Peraí, entendi agora. É. Vocês já tiveram alguma projeção astral onde algum Tá. ser de luz confirmou que vai ter a nova Terra 5D? Vocês já tiveram projeção astral? Sim, já. Seguidamente. Posso falar? Para. Assim, ó, as projeções astrais acontecem com cada um de um jeito. Então, eu posso falar do meu jeito. Não é nada demais, gente. Sim. É como se eu estivesse canalizando, ou falando, ou fazendo uma meditação, e eu enxergasse algumas cenas de alguma coisa. Então, isso é comum, todos podem fazer, talvez alguns não prestem muita atenção e não percebam que fizeram uma projeção, acham que foi um sonho ou uma imaginação. É só dar uma olhada e ver o que é projeção, o que é alguma coisa. Então, assim, muitas vezes já tive, todos nós aqui já tivemos, vocês que estão fazendo as perguntas já tiveram também. Só que a diferença é que às vezes a gente não lembra, né? Se manter na luz é maravilhoso, porque isso vai te colocar sempre em ressonância com espíritos de quinta dimensão e dimensões superiores. Porque, né, assim tu pode ter informações muito mais precisas e muito mais benevolentes. Eu nunca recebi nenhuma previsão de entrar na Terra 5D de uma forma drástica. Eu só recebo informações a nível de esclarecimento para ajudar no processo de transição planetária, independente de quando ele vai ser. É sempre isso que eu recebo. E também eles me colocam, às vezes, a ser assim um pouco ansiosa e ficar ansiosa pelo dia, alguma coisa assim. Eles fazem isso só para mim poder viver o que eu estou passando. Então eu sinto e começo a conversar comigo mesma. Não importa quando, pode ser amanhã ou pode ser daqui 40 anos. Eu vou viver a vida, tudo que eu possa ser de bom para mim e para os outros, e tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Obrigada por
pela pergunta. Matheus, Beth, não quero ser só eu aqui a roubar o espaço. Sim, eu já tive algumas experiências também, mas é da mesma forma que a Kiara falou, né? Alguns movimentos até falam de 2025, algumas datas assim, mas o que eles mais trazem é mais auxílio para esse movimento do que exatamente uma previsão, ou uma profecia, alguma coisa nesse sentido, né? É mais esclarecimentos e movimentos que vão nos ajudar a fazer esse processo, independente de quando ele aconteça, né? Há informações que dizem que já há uma preparação, já está vindo o pessoal que vai fazer esse processo para cá, enfim, mas não se sabe exatamente, né, quando mesmo isso vai acontecer. Mas que vai acontecer, e isso eu tenho como informação que vai. Né? Isso já me confirmaram que sim, vai acontecer, até porque a ascensão de Gaia é dela, né? Não é da humanidade, é uma ascensão do planeta, e o planeta já conquistou esse direito e esse mérito, então vai acontecer, independente da nossa ascensão ou não, independente de vários fatores, Gaia vai ascensionar para 5D. E aí a escolha e o processo de cada um é que vai definir se irão fazer esse movimento junto com Gaia ou não, que na verdade é uma coincidência, né? Coincidiu da humanidade estar também ascensionando ao mesmo tempo que o planeta. Essa é as informações que chegam até mim. Então, se a pergunta é se vai acontecer, eu tenho de informação é que vai sim. A André Silvino colocou assim: há algum tempo eu estou com muita sensação que vai acontecer alguma coisa grande. Não sei explicar. Será que isso é por tudo que está acontecendo no mundo? Gente, a gente passa a vida inteira esperando que aconteça alguma coisa grande. E a gente não presta atenção no nosso cotidiano, no dia a dia, nas pequenas coisas que vão acontecendo. Nenhuma transformação acontece do dia para a noite. Existe um processo. Então, se nós ficarmos a vida inteira esperando que os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos companheiros das estrelas cheguem aqui para a gente fazer a nossa transformação, a gente está perdendo tempo. A gente precisa fazer o nosso movimento interno. A gente precisa dar o nosso passo dia a dia. Se nós estamos condicionados a muitas coisas, a gente precisa se descondicionar, a gente precisa se liberar de tudo isso. Que eles vão chegar, vão. Né? Vai depender de quê? Da frequência que a gente esteja para que eles possam descer sem que nós entremos em pânico. Eles são infinitamente amorosos. Então, eles não vão chegar aqui para a gente sair correndo e se jogar no precipício. Percebe? É necessário que grande parte da humanidade esteja aberta e disponível para vê-los, para estar com eles. Quantos canalizadores, não é? Às vezes tem o contato com eles e no primeiro momento se assusta, né? Quantos de nós nos tornamos canalizadores depois dessa primeira comunicação direta e no primeiro momento tem vontade de correr, né? Quantas histórias a gente ouve? Então, a gente precisa primeiro estar preparado internamente, né? Sentindo no nosso coração já as frequências da quinta dimensão, porque a quinta dimensão não é um lugar físico, a quinta dimensão é um estado do ser. E a gente pode estar, todo mundo aqui no planeta Terra, né, como estamos, uma parte já está vivendo na quinta dimensão, né, fazendo essa transição, e outra parte ainda está agarrada à terceira dimensão sem condição de soltar. Então, tá tudo certo, é o processo. Então, eu digo a vocês assim, não esperem nada de muito grande para que você faça o seu movimento interno. Faça o seu movimento dia a dia, passo a passo. Alguma complementação aí, meus amores? Falar uma coisinha aqui, nada demais. Mas assim, se puderem, tem um filme interessante sobre isso, que é A Chegada, é o nome do filme. E ali mostra assim, vou dar um pouquinho de spoiler, então podem baixar o volume, bem pouquinho.
eles vieram trazer uma coisa boa, né? E se dividiram em 12 partes do planeta. E as pessoas não entenderam isso. Então, a primeira coisa que fizeram, não podiam atingir as naves. Começaram a atingir umas às outras. Começaram a bombardear coisas as outras. As naves não podiam sofrer nada, estavam num outro, né? E é isso, o medo deles, quando eles me dizem, quando eu perguntei por quê, é exatamente isso. E outra coisa que foi bem interessante nesse filme, que fechou muito com a quinta dimensão, é que eles só entregaram a mensagem um pedaço para cada parte do mundo, em 12 partes. Porque seria o único jeito de ter certeza que nós conseguiríamos trabalhar em equipe, trabalhar em cooperação e não em competição. Que um dividiria a parte da mensagem com o outro, e assim só se conseguiria ter a mensagem completa. Isso mostra, assim, exatamente o que falta para que eles possam vir, descer e trazer alguma coisa que seja muito boa, alguma cura, alguma coisa, né? Então, assim, acho interessante isso, e lembrando, né, como a Beth falou, estar na 5D dentro de nós. Isso é maravilhoso. Poder estar vibrando nessa nova dimensão, vibrando em coisas boas, em compaixão, em cooperação e em amor por si mesmo, é super 5D, é super alta vibração. Então, assim, isso já dá para a gente provar muito dessa nova energia dentro de nós mesmos. Acho maravilhoso para mim, assim, quando eu consigo sentir coisas mais tranquilas, energias mais amorosas, amor por mim mesma, amor pelos bichinhos, amor pela natureza, amor por Gaia. Então, assim, essa é uma boa palhinha. Então, se eu tivesse uma dica para você, seria isso. Amor por si mesmo, amor por Gaia e tentar viver o mais harmônico possível. Seria isso. Ai, beijo. Eu vi um monte de coraçãozinho Deixa eu também, ver. gratidão. Gisele, os OVNIs estão se mostrando propositadamente? Sim, com certeza, meu amor. Vocês já tiveram... Ah, foi a outra pergunta. Pronto. Então, os OVNIs estão se mostrando sim. Por quê? Quer explicar? O que é que eu explico, Matheus? Matheus, vai. Então, vamos lá. Existe um processo gradativo, como a gente estava comentando. Então, o que que eles fazem? Eles vão dando alguns insights, né? Vão fazendo alguns movimentos para que a gente vá se adaptando com essa ideia, para que a gente vá se acostumando com a ideia. E aos pouquinhos, cada vez mais pessoas vão se conectar com lives como a nossa, cada vez mais pessoas vão buscar informações sobre isso, para que entre um processo de aceitação, né, da existência deles, para que a vinda deles seja, como a Chiara comentou, e a Beth também comentou, seja mais pacífica, né? Então, esse processo de demonstração das naves, eles são seres extremamente inteligentes. Então, eles têm uma estratégia nas ações deles, né? Então, eles vão fazendo esse movimento, mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, meio camuflado, meio subliminar, né? A própria mídia já está até aceitando divulgar algumas coisas, né? Meio que sem querer revelar, mas deixando meio a dizer, né? Porque eles também não podem ser totalmente, né? Faço lá, a NASA admite existência, tá, joga no Google. Também não dá para fazer dessa maneira, né? Então eles vão deixando de forma indireta, né? Se você for percebendo nos anúncios que estão fazendo, nas notícias que estão saindo. E o engraçado é que muitas notícias às vezes deixam bem claro até, só que não tem repercussão, né? Essas são notícias que ficam assim, meio que a segundo plano, a mídia não dá muita ênfase, mas tá ali. Se você pesquisar, você encontra. Aí tem fatos, tem documentos que estão saindo lá dos Estados Unidos também, que a própria agência lá já está dando assim vários insights também, né, estrategicamente, porque eles sabem que é inevitável. Então eles já vão aos pouquinhos. Então, resumindo, a gente está sendo preparado para esse movimento, né, de forma gradativa. Remédio homeopático, assim, devagarinho,
para a gente poder estar recebendo essa informação, poder estar recebendo eles de maneira mais harmônica. Então, por isso que é esse aparecimento das naves, e cada vez mais, né? Cada vez mais. Eles deixam alguns segundos assim até nítido, né? Deixa bem nítido para alguém pegar e aí sai, né? Então, é a estratégia, né, desses seres maravilhosos para ir nos preparando para isso. Aí você imagine que eles são detentores de tecnologias muito além das que a gente pode imaginar. Onde eles estão aqui em milhares de naves em torno do planeta e a gente não vê. Uhum. Eles têm uma frequência, eles têm tecnologias que encobrem tudo isso. E de repente eles aparecem, eles vão se mostrando, se mostrando. Por que que eles aparecem? Porque eles querem. Não é porque eles não querem, e a gente é que faz, tem a condição de vê-los. É porque eles permitem com que a gente veja. Justamente para a gente ir se acostumando, né, com esse linguajar, com esse palavreado, com essa presença, até que isso se torne normal. Porque é assim que acontece nos processos. A gente vai tomando contato com coisas que a gente não conhece, e de tanta gente estar em contato com aquilo, aquilo passa a ser natural para nós. Daí por quê? A gente evita ouvir, assistir notícias muito trágicas, né? Por isso que nós, a grande maioria dos trabalhadores da luz, deixam de assistir os meios abertos, onde tem mais e muito sensacionalismo. Por quê? Porque isso, todo dia dito, todo dia dito, todo dia dito, a gente acha que aquilo é o normal e que a vida é isso. E a gente vive imerso na terceira dimensão, acreditando que a vida é catástrofe. Então a gente escolhe se afastar disso para poder acessar as novas frequências que estão aí. Sem isso, a gente não consegue acessar. E quando a gente começa a acessar essas novas frequências, cada dia mais a gente vai entrando mais nesse espaço e percebendo mais. Por quê? Porque a gente vai fazendo o uso, né? A gente vai num processo contínuo de adentramento das novas frequências. Chiarinha? Eu só estou escrevendo aqui, minha luz de Deus, eu estou ouvindo as coisas lindas que tu está dizendo. Eu estou escrevendo o nome do filme porque uma pessoa perguntou e depois eu esqueço de responder, como, né, sabe, né, a Dory, sabe o peixinho Dory que esquece? É eu. Então se eu não responder agora, depois peixinho Dory é ótimo. Peixinho Dory. Olha a coincidência, o nome do meu cachorro é Nemo, tá? Tem alguma coisa aí, né? Tudo a ver. Procurando Nemo, pois. É, o meu cachorro é Nemo, então eu sou a Dory. Esse filminho é muito legal. É muito legal. Interessante, né? Essa que as pessoas estão começando a perguntar. E eu acho isso fantástico. Porque eu sempre digo para as pessoas, perguntem. Não existe pergunta burra nem pergunta boba. Tudo é pergunta. E um não pergunta porque acha que é bobo, o outro não pergunta porque acha que é bobo, aí o outro também não pergunta. Fica todo mundo sem saber. Né? A gente só responde aquilo que a gente já tem clareza. O que a gente não tiver clareza, o que a gente não souber, a gente não responde. E se for algum assunto que a gente não tenha conhecimento ou embasamento, não precisa falar. Porque nós ainda não acessamos toda a nossa sabedoria. Não. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui. Como perceber os seres que vão nos ajudar e os seres escuros? Quem quer responder? A Beth. Desculpa. Certo. Vamos lá, eu respondo. Assim, ó, meus amados. Responda. Sintam a vibração que aquele ser está emanando para vocês. Por exemplo, a sensação de um ser de luz, independente do formato dele, é sempre agradável. Ela te acalma. Se tu tá ansioso, ela tira a ansiedade. Se tu tá preocupado, com a mente exageradamente pensante, ela vai se acalmar. Se o ser traz alguma mensagem ou algum tipo de energia
calmante, tranquilizante, alegre, que te faz bem, que faz o teu coração aumentar, sabe? No sentido energético, o teu coração se expande, assim, ele fica feliz. Porém, quando é um ser que não é, tu vai sentir alguma contração corporal, algum medo, mesmo antes de qualquer palavra, eu tô canalizando, tá, gente? Por isso que eu tô olhando para um ponto fixo. Mesmo que seja através, assim, que não haja nenhuma palavra, tu vai sentir algumas partes do teu corpo se contraindo. Ele está se defendendo, ele está um pouco assustado, o coração fica um pouco apertado, pode sentir uma dor de barriga, alguma coisa assim. Quando é um ser de luz, tu te expande, assim, tu fica tranquilo, tu relaxa. Os teus pensamentos começam a ficar mais alinhados, mais calmos, mais tranquilos, certo? E depois, se tu ouvir alguma mensagem, presta atenção na mensagem. Se tu tá te sentindo bem, o que são mensagens de luz? Elas nunca carregam medo, nada. Não vão te trazer medo, elas não vão te deixar culpada, elas não vão te deixar ansioso porque alguma coisa pode ou não pode acontecer. Elas não vão te dar previsões que te causem ansiedade. Não, os seres da luz, eles não fazem isso. Eles sempre trabalham num sentido de trazer alento ao teu coração, porque eles sabem que nós estamos no mundo tridimensional. E no mundo tridimensional, ele já tem as suas próprias dificuldades pré-existentes. Então, eles sabem que não precisam ficar trazendo mais, eles querem acalentar, esclarecer, amar. Então, qualquer mensagem de que o fulano vai morrer, tu tá doente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso é tudo de seres que não estão vibrando na luz, brincalhões ou não. Comecem a levar esse discernimento para a vida de vocês, até com seres vivos humanos, entendem? Comecem a discernir um ser humano ou um ser de luz, um ser perispiritual espiritual ou um ser vivo. O que ele te causa quando ele chega perto de ti, primeiro, sem falar nada? E depois, quando ele fala contigo, tem alguma sensação tóxica? Tem alguma coisa que te deixa angustiado, nervoso, triste, com medo, assustado? Quem sabe começa a filtrar isso. Começa a se afastar um pouquinho. O amor próprio não é uma coisa feia. O amor próprio é ser amoroso consigo mesmo em primeiro lugar. Se retirar daquele ambiente, espírito humano ou qualquer coisa que te causa mal. E, obviamente, estar se conectando com seres de luz ou seres humanos que te fazem bem, que deixam a tua energia tranquila, feliz, serena, calma. Então, gente, comecem a levar isso para a vida de vocês, porque vai ser muito bom, muita benevolência para vocês mesmos. Eu sou Sananda. Sananda, que lindo. Eu não sabia. Ele já tinha falado comigo de tarde, mas eu não sabia. Gratidão, meu amor. Gratidão, Sananda. Depois vou Tem mais uma transcrever essa pergunta mensagem, aqui. porque eu ouvi algumas partes. Vai, vamos lá. Muito bom. Ok. Obrigada. Gratidão. Victor Felipe, ele está perguntando, mas o que vocês acham que vamos para a quinta dimensão ainda nesta encarnação? Alguns sim, outros não. Por quê? Você acredita que uma pessoa que está com uma certa idade já do seu corpo biológico, já com o corpo desgastado, mas ela está num processo de ascensão, ela vai ascender neste corpo? Dificilmente, né? Todos nós, quando viemos ao planeta, nós já fazemos pré-acordos. Possivelmente, essas pessoas que vieram antes, né, fizeram pré-acordos de partir antes de fazer a transição no corpo físico. Né? Elas vão fazer a transição, se elas retornarem em outro corpo físico, ou na posição de ser, né, sem estar encarnado. Né? O fato de estarmos encarnados não garante que nós vamos fazer a transição. Né?
A Terra vai fazer a transição, assim como o Matheus falou, né? Mas aqui só vai fazer a transição quem escolher. Só vai ascender quem escolher. E só vai ascender com o corpo quem escolheu ascender com o corpo. Quem escolheu ascender depois vai ascender. O que vai acontecer com as pessoas que não ascenderem, né? As que não fizeram a transição? Elas vão viver, continuar vivendo na 3D. Elas vão ser retiradas do planeta e serem colocadas em outro planeta, no qual elas vão ser de grande contribuição. Que nem nós um dia viemos para cá, vindos de Capela, né? Nós somos os exilados de Capela, né? Então, a mesma coisa vai acontecer. E não tem nada errado, e não tem nada de ter medo disso. Todo mundo vai estar no seu processo, do jeito que tem condições de estar. E nada deve ser cobrado de ninguém, porque ninguém tem condição de estar onde não tem ainda essa possibilidade, né, de sustentar a nova frequência. Tem mais frequência. Gente, virou perguntas e respostas. Vamos lá? Deixa eu fazer um comentário bem rapidinho. Passa, meu amor. Por exemplo, assim, o Matheus, que é uma pessoa já bem idosa, né? Provavelmente ele não vai fazer a transição desse corpo. Eu adoro brincar com ele, porque ele tem 27 anos, é bem jovenzinho, coisa querida. Eu te amo, tá, meu amor? Lindo, cara. Quê? Olha esse corpinho lindo aqui. Eu sei, eu tô dizendo, é um corpo lindo, não estou mentindo. Eu só falei brincando quando a Beth falou, os que já estão com mais idade. Mas Sim, eu brincar com o Matheus, eu não vou aguentar. Tem jeito. Nossa, mas você tá sofrendo pra se alinhar também. Minha, nossa. Eu sei. Vem aqui pra tu ver. Meu Deus do céu, essa semana, que loucura. Que contar. Tá, pode falar, Beth, querida, meu amor. Só queria brincar com meu irmão aqui. Em um relato de EQM, uma pessoa que esteve com Deus, e ele disse que a reencarnação não é obrigatória. Continuação. Vocês acham que essa foi uma experiência real? Reencarnação é obrigatória ou não? Vamos responder essa, depois tem outra pergunta. Vamos lá? Uhum. O que vocês querem? Quem responde, vamos fazer uma ordem para poder ficar melhor. Eu vou responder essa e depois é o Matheus que está aqui. Vocês também respondam, Oi? não é só eu com o meu ponto de vista. Estou deixando que vocês também se pronunciem para que não fique só o meu ponto de vista. Fala aí, Tiara. Manda Tá, desculpa, deixa eu só inspirar aqui, vamos lá. Tá. A reencarnação é ou não é obrigatória? Depende, de certa forma, depende do planeta que tu te encontra e ainda mais, essa pergunta é muito ampla, depende até da fase de transição ou da fase em que o planeta está. Um planeta que está em provas e expiações ainda precisa de um mundo 4D, ainda precisa da reencarnação para fazer um plano de alma. Isso é como se fosse um anexo da 3D e tem que acontecer porque é só assim que o espírito tem uma oportunidade de fazer uma reavaliação das suas vivências para depois poder reencarnar e começar a compreender algumas coisas. É claro que com o véu do esquecimento, muita coisa se perde mesmo. A reencarnação, apesar de parecer um processo muito bonito, ele ainda é bastante arcaico. E a Terra está justamente saindo de um planeta 3D e 4D, porque é um planeta 3D e 4D ao mesmo tempo, para um mundo 5D, onde não existe 4D e não existe o motivo da reencarnação. E aí,
nesse momento onde tu transiciona, tu vai para um aspecto muito mais amplo de consciência corporal, físico. E aí tu consegue lembrar de todas as encarnações ou de todas as tuas vivências, incluindo as interplanetárias, pois vocês não estiveram reencarnando somente na Terra, todos vocês reencarnaram em vários orbes e aprenderam diferentes lições. E, na verdade, também existem as questões de fractais de alma, que vocês sabem. Então, vocês aqui estão fracionados. O que reencarna uma fração e a outra fração reencarna em outro orbe? É uma pergunta muito ampla. O que podemos dizer é que a reencarnação pode ser sim obrigatória em alguns planetas, em algum momento daquele planeta. Vocês estiveram nisto, mas não é uma regra mundial. Se Deus respondeu ou se Deus disse isso, ele completamente estava se referindo ao universo inteiro. É tão amplo, é tão complexo, que seria difícil explicar do ponto de vista geral. Mas realmente não é obrigatório. É um momento, é uma fase do teu fractal de alma em que ele está experienciando um tipo de crescimento deste estilo, deste formato, por exemplo. Eu quero que um pedaço do meu fractal experiencie reencarnação num planeta 3D, depois ele retorna a mim e eu tenho esta experiência, pois aí, como mestre ascensionado, eu posso ir a outros planetas que estão em 3D, passando para 5D, e aí eu posso servir de professor, eu posso servir de orientador, de auxiliar estas pessoas. É uma experiência temporária. É positiva, é claro, porque experiências são sempre maravilhosas, crescimento, evolução e todas as coisas que incluem isso. Gratidão, amados. Eu sou Saint Germain. Gratidão, amado. Gratidão. Eu não vou mais nomear, tá, gente? É que senão parece que eu tô me Gente, tá. não parece nada, Kiara, porque Parece cada não. um vai analisar de acordo com as suas referências. Fica tranquila, fica na sua, faz o que tiver que fazer. A gente está aqui aberto para ser o canal do que precisa ser dito. Exatamente. Então, relaxe. Se vier mais mensagem, recebe. Traz para gente as informações, sem Eu tô problema nenhum. trazendo, é que eles vêm, né? Coisa mais querida aí. Fica Só aí de posso boa, amor. dizer o Fica aí. quanto eu sou grata, pelo amor de Deus. Muito grata, nem. Uf, coisa linda. Temos mais perguntas. Vamos lá. Hum, O que é estar em processo de ascensão? muito bem. Processo de ascensão, meus queridos, é um processo de retorno. Um processo de retorno a você mesmo. Um processo de retorno à sua essência. Um processo de redescoberta de quem você realmente é. É um processo de reintegração das suas partes, ora, podemos dizer, perdidas ou experienciando de formas diferentes. É um processo de reintegração de todos os movimentos que você realizou nas vidas que experienciou em planetas de terceira dimensão, em outras orbes e dimensões. É um processo onde você começa a reconhecer a sua divindade, começa a compreender o que é ser divino, começa a compreender o que nos foi
escondido ao longo dessa vivência em terceira dimensão, do que nós realmente podemos alcançar, de qual é o nosso verdadeiro potencial, pois todos nós somos mestres em essência, todos nós somos uma centelha divina. Então, o processo de ascender já diz com essa palavra, porque é ligar a luz dentro de você, apertar o interruptor da sua energia, da sua essência divina. Processo de cura de tudo aquilo que você acumulou nessas experiências em 3D. Processo de liberação dos seus corpos, tanto mais densos quanto mais sutis. Processo de reintegração dos seus outros fractais de alma, das suas outras partes. A elevação da consciência e a retirada do véu. Então esse, meus irmãos, é a visão do que é o processo da ascensão. Gratidão. Gratidão. Muita gratidão. Pois, Querido. meus amores. Gratidão, querido. Calor que me deu. Ah. Minha febre saindo. Minha febre saindo foi boa, né? Minha febre saindo. Mas tá saindo mesmo. Ai, gente do céu. A luz que loucura. entrando. É, a luz entrando, é isso aí. Cheguei suave. Ai, ai. Gente, a gente tem o hábito de acreditar que ascender é a gente se deslocar daqui para outro planeta ou para outra estrela, seja lá para onde for. Ascender é a gente encontrar a nossa própria luz. Ascender é a gente estar com a nossa essência, a gente se conectar aos nossos fractais e a gente começar a se reconhecer como ser divino que é. Isso que é ascender. É a gente começar a acessar dentro da gente os espaços de paz, de amor, de alegria, genuínos do ser, que faz parte do ser. E que a gente ainda não acessou, porque a gente está preso na ilusão da terceira dimensão. Então, quando a gente diz ascender, significa a gente soltar a terceira dimensão e começar a sentir com o coração aquilo que é nosso e que já está disponível para a gente acessar, porque a gente está chegando na maturidade. A gente está saindo da criança e a gente está indo para a maturidade. E quando a gente chega na maturidade, a gente pode olhar para isso e reconhecer quem verdadeiramente somos. E é isso. Vamos para mais perguntas? Gratidão, gratidão, gratidão. Coisa linda. Gratidão. Gaia já está na quinta dimensão. Fala, Beth. Gaia já está na quinta dimensão. Gaia já alcançou isso. E ela está passando por muitas modificações e transformações, o que não significa que são movimentos terríveis, nem que são movimentos dificílimos, nem que a gente vai passar por grandes catástrofes. Significa apenas que Gaia está passando por um ajustamento frequencial. Tanto que os cientistas já conseguem medir que a frequência de Gaia aumentou. E vocês sabiam que nós, encarnados aqui no planeta, pulsamos também, e temos a nossa frequência, também pode ser medida, né? O que precisa nesse momento é a gente ajustar a nossa frequência à frequência de Gaia, que já está numa frequência alterada e continua sendo alterada. A frequência de Gaia está subindo. E nós precisamos acompanhar, nós precisamos também aumentar a nossa frequência. Cada um de nós, como ser individual, que modifica a sua frequência, contribui para a modificação da frequência do todo. Porque estamos todos imersos no mesmo espaço. E essa frequência vai se elevando gradativamente à medida que nós vamos elevando a nossa. E isso fará com que em algum momento a gente tenha um grande despertar coletivo.
todos vão despertar? Não. Mas a grande maioria, as sementes estelares que vieram com pré-acordo de despertar, elas serão despertas por esse impulso, né, que ela está recebendo de fora, né? Isso vai despertar, vai tocar o coração e então ela vai despertar para quem ela é. Esse é o grande despertar coletivo da humanidade. Mais perguntas? Tem uma aqui que está fora da caixinha. A senhora Arquituros é uma das responsáveis no nosso auxílio de expansão de consciência neste planeta? Ela é responsável pelas câmaras arquiturianas que existem fisicamente pelo Brasil? Vou deixar para o Matheus essa. Vai, Matheus. Ué, tu é arquituriano? Senhora de Arcturus, então, para introduzir, né, o contexto da pergunta, é a anciã, né, governante de Arcturus. Nos planetas mais evoluídos, eles são coordenados por um casal, geralmente, de anciãos, né? Planetas mais evoluídos têm uma governança espiritual. Então, é liderado pelo grau de espiritualidade do ser. Então, no caso de Arcturus, é o senhor e a senhora de Arcturus. Eu já tive, né, em alguns momentos, movimentos de cura nas câmaras arcturianas que foram guiados pela senhora de Arcturus. Então, o que eu posso dizer pela minha experiência é que ela participa, sim, da coordenação desses movimentos, que ela faz esse processo de cura nas câmaras. O que eu não tenho de conhecimento é sobre essas câmaras no Brasil. Eu não sei da existência desses dispositivos, se a Beth e a Chiara têm informações sobre isso, né? Porque a experiência que eu tive foi nas naves. Então, não era algo físico aqui no Brasil. Então, eu não sei, não tenho esse conhecimento sobre câmaras no Brasil especificamente. Não sei se vocês têm algo a contribuir nesse sentido. Mas que a senhora de Arcturus trabalha com as câmaras, isso sim eu já pude presenciar. Inclusive, a Marise trouxe numa live aqui comigo uma vivência com a senhora de Arcturus nas câmaras também. Então, eu posso dizer que ela trabalha, mas sobre esse movimento no Brasil eu não sei. E a informação que eu tenho também são das câmaras nas naves, né, que é onde nós, nas sessões energéticas, muitas vezes eles levam as pessoas para serem trabalhadas nas naves. Câmeras físicas aqui no Brasil, eu também não tenho informação. Não posso contribuir com isso. Chiara, você tem alguma informação? Não, meu amor, eu prefiro não comentar porque esses são coisas que foram canalizadas por outras pessoas. Então, assim, eu não tenho as mesmas informações. Isso não quer dizer que a minha seja ou a do outro não seja, não é. Mas, bom, o que eu posso falar a respeito de Arcturus, rapidamente, é que em Arcturus tem diversas partes, bolsões, talvez, e cada qual tem dimensões diferentes. Tem alguns de quinta dimensão, alguns de sexta, sétima, oitava, décima, 12ª. E existe um sistema de auxílio de um grupo de anciões, então seriam... eles estão falando, né, Beth? Tá dando interferência? Sim. Tá. Não. Não? Tá. Se der interferência, me avisa, tá? Bom, Tá. Tem partes e todas são comandadas por um conselho arcturiano. Então, é como se tivesse várias senhoras, poderia dizer assim, várias senhoras de Arcturus, porque são conselhos, são grupos. Esses anciões não são seres anciões do ponto de vista físico, são anciões do ponto de vista espiritual. Então, assim, o corpo físico deles não difere, físico assim na dimensão deles, né? Não difere dos jovens ou das crianças, não muito, porque anciões é do ponto de vista espiritual. Então,
sei lá, 30 mil anos, o outro tem 50 mil anos, e o mais jovem tem 10 mil anos, entende? É um mais velho espiritual. Como eles, os mais velhos, têm mais experiência, por já terem vivido mais tempo em vários orbes, eles têm um comando ou uma sociedade organizacional que ela é muito justa, é claro, porque não existe competição, não existe luta pela sobrevivência. A sobrevivência é provida para todos, individualmente e sempre, sem precisar ter que trabalhar, lutar ou competir por aquilo. Então é muito difícil explicar em termos tridimensionais como é o funcionamento desses locais, já que são diferentes. Mas, em síntese, se pode dizer que existe uma grande cooperação entre todos e as câmeras de cura arcturiana que estão disponíveis no planeta, no momento, as que o canal que fala recebeu a informação, elas são do ponto de vista astral, elas não estão no físico tridimensional. E são câmeras de cura acessíveis a qualquer ser humano que queira. Então, tu diz, ou pede, ou explica, eu gostaria de ir a uma câmara arcturiana para receber uma cura enquanto meu corpo físico dorme. É só isso. E vocês vão receber. Porque essa disponibilização de trabalho de cura que foi trazida para a Terra, que já existia, mas agora está muito forte. Em 2022, nós, os arcturianos, descemos muito mais naves de curas para a Terra, porque é uma demanda do Comando Estelar, na verdade, né, do Ashtar. Por quê? As pessoas que em 2022 estão no caminho da ascensão, elas teriam sim dificuldades corporais maiores, devido à adaptação das moléculas e à reatualização do DNA. Então, nós aproximamos as naves que possuem cura e nós estamos disponibilizando esse serviço para ajudar. Cada vez que vocês vão até as nossas naves, nós atualizamos o seu DNA. Aos poucos, não podemos atualizar tudo ao mesmo tempo, pois, obviamente, vocês colapsariam, ou talvez até desencarnariam, ou sentiriam dores muito fortes. Então, às vezes, é bom pedir para ir mais de uma vez, mais de uma noite, porque a cada noite que vocês vão, a gente vai mexendo um pouquinho, suavemente, e ali vai se reestabelecendo o corpo espiritual, emocional, astral, mental, e aí reflete no corpo físico. Nós não curamos o corpo físico de vocês nas nossas naves, porque vocês são tridimensionais. E o que nós estamos trazendo é uma cura quântica, é claro. Então, assim, nós não estamos curando o corpo físico das pessoas, isso seria impossível. Mas nós estamos curando os outros corpos, atualizando o DNA para refletir no físico. E a partir desse refletir, existe o alívio. Existem doenças que estão chegando para vocês, doenças, desconfortos físicos, que não são graves, e que vocês tomam medicamento e não passa. Na verdade, isso é uma técnica. Nós colocamos vocês para descansar um pouco mais, porque no momento que vocês descansam mais, vocês abrem espaço para que a gente trabalhe mais. Então, vocês descansam, a gente atualiza mais rápido. E aí vocês ficam gripados ou talvez com dor, cansados, e vocês dizem, meu Deus, estou com muito sono, devo estar doente. Na verdade, estamos atualizando vocês. Então, isso é bom. Claro que, mas vocês pediram para ascensionar, vocês pediram, me atualize, vocês disseram, eu quero entrar na nova energia, eu quero que seja rápido. E a gente está fazendo. E agora a irmã está rindo. Então, meus amados,
Tá bom, desculpa. Amados, continuem indo às naves, continuem auxiliando o processo de cura, de atualização, descansando um pouquinho mais. Por mais que seja difícil, façam um esforço. Vocês não precisam dormir. Vocês podem deitar, ler, ou deitar, fazer alguma coisa, mas descansem o quanto puderem, porque daí nós podemos trabalhar mais. Nós amamos vocês. Nós somos os arcturianos. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão, meus amados. Essa foi A gente. Não Foi foi pra pra você, mim não, foi pra também. gente. Gente, isso é muito bom essa da gente semana saber, toda descansando. Foi pra mim. porque a gente, em determinados momentos, a gente precisa descansar e que eles põem a gente de cama mesmo, né? O nosso corpo pifa pra gente deitar e descansar. E hoje eu acordei sem vontade nenhuma de ficar em pé. Meu corpo queria deitar e eu voltei e dormi de novo. E de tarde eu fiz a ativação da frequência cristalina, né? E depois eu fui me deitar de novo. Então, assim, vários momentos no dia eu tenho sentido necessidade de deitar, de descansar. E eu sei que é a atualização, porque eu sinto a frequência no meu corpo muitas vezes, né? Então, gratidão a eles por essa explicação, né? Essa Gratidão. informação valiosíssima. Gratidão, gratidão, gratidão. Temos mais perguntas. O povo hoje Gratidão. está disposto. Que Que maravilha. bom. Já esteve na Câmara Arcturiana, muito amor, energia incrível. É verdade que os 144 mil códigos base já foram integrados na grade planetária? Eu não sei. Também não. Eu sei. O que é que eu sei? Eu sei é que Cryon é o responsável pela grade magnética e que ele está aqui fazendo essa atualização. O quanto já foi feito, eu não sei. Eu não sei dizer se já foi totalmente atualizada, se está em processo. Eu acredito que está em processo. Mas aqui é uma opinião minha pessoal que eu não posso confirmar. Vocês sabem alguma outra Pelo que eu informação? sei, também está em processo. Em processo. Eu não tenho informação que está concluída. Eu também não. Bom, acho que é isso aqui. Tudo bem. Temos alguma outra mais informação? Não. Mais alguma Então, pergunta? resta agradecer. Sim, mais alguma pergunta? Daqui a pouco a Kiara responde. Essa, Resposta chega. essa pegou valendo. Então, que já chega em Como é que é? A faísca atrasada. Eu ia falar uma coisa e me esqueci. É assim, é sobre Sabe o sobre longe as naves carregando? arcturianas. Fala. Sobre pode as falar. naves arcturianas. Fala. As naves arcturianas, elas estão próximas da Terra. São várias naves e elas são enormes. E dentro tem um salão imenso, cheio de câmaras, né? É como se fossem, a minha visão, né? São leitos onde tem às vezes tem uma cobertura de tipo um acrílico, uma coisa assim, meio redonda, né? E das vezes que eu vi algumas circunstâncias, às vezes eles colocam um arcturiano de cada lado, né? Ali, os técnicos, digamos assim, né? Trabalhando com a pessoa. Em outros casos, eu vi, assim, filetes energéticos, né? Saindo da pessoa e sendo reestruturado ali dentro daquela câmara.
Mas o que eu vi também é que são vários departamentos. Não é todo mundo que vai para o mesmo lugar. Não é como se fosse um hospital dividido em ala pediátrica, área geriátrica, área cardíaca, sabe? Eu vi assim. E vi também que são vários tipos de nave. Gente, eles têm tecnologia fantástica. A gente não tem noção. Você imagina, as criaturas estão trabalhando no nosso corpo multidimensional, ativando os nossos DNA, fazendo nossos alinhamentos com o nosso ser social. A gente não tem noção do que é isso. E basta a gente autorizar e a gente pedir, que a gente recebe. É só pedir. Pede, pede todo dia. Eu vou para a nave todo dia. Não lembro quando volto, o que foi que eu fiz, o que foi que eu recebi, o que foi que alinhou. Mas que eu volto outra, eu volto. Amores, tem mais uma pergunta aqui. Diga. Como saber se temos outra linhagem? Acho que a pessoa quer saber como reconhecer a sua origem cósmica, né? Bom, a nossa... falem aí, se vocês quiserem. Então vou eu. A nossa linhagem cósmica, para mim, não é o mais importante. Porque nós somos seres estelares. E nós somos seres multidimensionais. Nós estamos como fractais. Partes nossas estão em toda parte. Em todas as dimensões, em vários planetas. Então, assim, a gente tem experiência de várias espécies, de vários calibres, de várias dimensões, simultaneamente. Né? A Kiara tem a origem dela arcturiana, o Matheus tem a origem dele arcturiana, a minha origem também é arcturiana. Eu nunca fui buscar qual era a minha origem. Porque eu sempre me afinei muito com os pleiadianos, eu me afinei muito com os sirianos, e os fractais com os quais eu tenho me conectado com mais facilidade é uma consciência de Vênus e uma consciência de Andrômeda. E eu sei que tem outros que estão se conectando comigo. Né? Eu já consigo perceber a energia. Por exemplo, Antares. Antares, ele está no meu campo. Né? A energia. Tem uma consciência de Antares no meu campo, ou um grupo de consciências, porque eles trabalham em grupo, no meu campo. Né? Porque eu estou aqui, assim, trabalhando do nada, me vem, assim, uma mensagem, uma informação, uma intuição, Antares, Antares, Antares. Então, eu sei que tem alguma coisa aí a acontecer com Antares e que em algum momento vai chegar para mim com mais clareza. Mas essa conexão já está a caminho. Então, assim, eu acho que se nós formos continuar buscando as justificativas da terceira dimensão, a gente tem mais dificuldade de dar os próximos passos. Porque a gente quer ir para a quinta levando toda essa carga da terceira, né? Onde as coisas têm que estar numa caixinha separada, dividida. Ah, não, eu sou um arcturiano. Pronto, eu estou ali naquela caixinha, aí eu só vou me conectar com quem é arcturiano, eu só vou ver técnicas arcturianas. A gente precisa se abrir. A gente precisa viver na frequência. A gente precisa aceitar todos esses seres que estão chegando aqui. Eles estão trazendo muita informação. Cada um trabalha um tipo de tecnologia. Né? A gente está vendo agora os andromedanos trouxeram a frequência cristalina, né? Os sirianos trabalham muito com a energia do Antigo Egito, eles sustentam a energia do Antigo Egito, né? Os pleiadianos trabalham diretamente com a abertura do coração, os arcturianos com as câmaras de cura. Então, assim, cada um traz a sua contribuição. Gente, o mais lindo de tudo isso é todo mundo trabalhar em coletividade. E é isso que nós aqui estamos aprendendo. Quando a gente está no mesmo espaço, né, eu, a Kiara, o Matheus e outras pessoas, e nós estamos trabalhando em conjunto, a gente está aprendendo a contribuir, a sair da combatividade, a sair da competição, porque isso é terceira dimensão. A gente está exercitando isso. O fato de nós três termos uma origem arcturiana é apenas uma circunstância. Nós fomos unidos pela energia, né?
Mas nós não buscamos estar com as pessoas que são arcturianas, porque não, é porque meu grupo, não. A gente lida com muitas outras pessoas que têm outras origens, porque todos somos luz e todos somos uma fração da divindade. Para mim, isso é a parte mais importante de todas. Nós somos a divindade. Nós somos uma fração da divindade. Nós somos Deus. Precisamos olhar uns para os outros como deuses que somos, como luz. Esse é o grande projeto da divindade maior que rege a tudo. Levar as suas partes todas a se reconhecer e viverem em perfeita harmonia e sincronicidade, se reconhecendo em cada parcela, em cada fração que ainda existe. Minha gratidão. Gratidão, meu. Gratidão, Beth. Gratidão, 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 gratidão. Coisa linda. Maravilhoso, maravilhoso. Beth, Eu sou muito grata a todos vocês. Diga, Matheus. eu vou ter que fazer um pedido porque eu fiz uma confusãozinha. Na hora que tu for postar, bota como colaborador o portal de Arcturus, que eu entrei com outro perfil sem querer. Ah, você entrou com o perfil de Matheus? Tá? Eu entrei Não sem ouvi, não querer, entendi. Ok, tudo porque bem. no mesmo Mas eu acho que celular. eu só posso colocar um colaborador. Ou é você ou é Kiara. Eu acho Tá, que ele não aceita pode- dois. será? Tá. Não, então põe Kiara. Eu acho, não sei, não tenho certeza. Você sabe, Kiara? Eu não sei, Eu nunca boa tentei colocar pergunta. dois. Boa Bom, pergunta. eu vou Porque tentar eu colocar tenho os dois, tá? isso. Eu tenho os dois perfis no mesmo Vou tentar celular e eu colocar os entrei dois. no Instagram e apertei no botão de entrar na tua live e nem vi qual era o perfil. Tá. Ah, Ok, tá tudo certo. Ah, era pra ser assim. tem. Ok, tá tudo bem. Pois é. Eu não sei. Agora eu Mais tô quase algumas sem ver. coisas? Alguém está perguntando mais alguma coisa aqui? É o Rodolfo. Quando vamos para as câmaras arcturianas, podemos pedir para eles auxiliarem todos os nossos fractais, todas as nossas consciências, se somos um. Certo, eu respondo. Agora sim. Vai lá. Vamos lá. Na verdade, o que vocês podem pedir é infinito. Vocês podem pedir milhares de coisas e isso é maravilhoso. Na verdade, às vezes, talvez vocês pensem que é uma honra para vocês estarem conosco, mas não é assim. É uma honra para nós estar com vocês. É uma honra para nós quando vocês solicitam o nosso auxílio. Ficamos gratos ao extremo, porque, na verdade, todo auxílio ao processo de transição também é um auxílio para nós. Não importa em qual dimensão estivermos, se seja na 15ª ou mais, nós nunca paramos de evoluir e vocês também nunca vão parar de evoluir. Isso é maravilhoso, é belo e é magnífico. Quando vocês vão, vocês podem pedir um auxílio para todos os seus fractais. Mas, é claro, nós vamos avaliar a questão porque algumas partes de vocês podem estar em planetas que não são de livre-arbítrio. Existem planetas que não têm livre-arbítrio, certo?
existem planetas em que tem livre-arbítrio. E esses fractais estiverem nesses planetas, não derem autorização, nós não podemos entrar e não podemos auxiliar, porque afinal de contas, quando infractal, quando fragmentado na terceira dimensão, você recebe o dom do livre-arbítrio e nós não podemos interferir. Então a ajuda é sempre dada ao máximo, é sempre oferecida em sua totalidade e maior do que vocês imaginam. Mas é claro, existe sempre um grande respeito por cada ser vivo. Então, nem sempre essa ajuda vai chegar, pois não ultrapassamos certas limitações de cada ser vivo, em cada orbe, em cada planeta, em cada outra dimensão, inclusive. Mas a ajuda que disponibilizamos, todos os seres de luz, é além da conta. E sempre tentaremos ajudar muito mais do que vocês pediram. Pois quando vocês pedem, por exemplo, a cura de uma doença, nós que estamos multidimensionais enxergamos que o que vocês pedem é a ponta de um grande iceberg e que há muito mais para ser curado antes de chegar a esta ponta, pois a causa está lá atrás, ou em vida passada, ou em situações passadas, ou em outras dimensões. Então nós começamos de lá e vamos indo. Por isso que às vezes vocês passam por um tratamento quântico que não tem a cura daquilo exatamente que vocês solicitaram. Mas depois de um bom tempo, aquilo chega. É por isso, nós vamos lá na raiz, começamos a limpar, curar e transmutar tudo lá. E assim vai indo. E aquilo que vai sendo curado começa a reverberar, refletir e espalhar-se. E assim vai indo, de vida para vida, existência, lembrança, corpo, mente, espírito, energia quântica, campo quântico, e aí sim vem a cura. E não é garantido, nunca é, pois nós podemos estar curando quase tudo, mas ainda falta um pouco de aprendizado ou alguma coisa que vocês pediram para experienciar, para chegar a tal conclusão ou a tal evolução. Isso varia de ser para ser, amados. Podem ter certeza, não há erros no plano divino. Não há nada feito que deu errado. Não há nada que não funcionou quando é feito de coração, quando é solicitado de coração, quando é com amor, com verdade, com sinceridade. Existe apenas tempo. Algum tempo a mais, algum tempo a menos, e é tempo de vocês, que são lineares. Mas não se preocupe. Quando vocês estiverem em 5D, não importa quando, do ponto de vista do seu tempo, tudo vai ficar mais rápido, vai ser mais instantâneo e vai ser maravilhoso. E nós vamos amar estar com vocês. Nós os amamos muito. Somos os arcturianos da 12D. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão, amados. Gratidão, amados. Feeling. O que eu percebo dessa movimentação toda que está acontecendo, corroborando com o que eles estão dizendo, é que, primeiro, a gente pode pedir sempre para entrar em contato com os nossos fractais, para a gente ir afinando esse contato com eles e receber deles, porque aí tudo se dá no tempo certo, né? A gente está acostumado aqui na terceira dimensão e a gente quer que tudo aconteça de forma linear, e não é. Os nossos fractais, os que estão em outras dimensões mais altas, digamos assim, eles podem contribuir muito conosco que nós nos abrirmos a fazermos essa conexão. Nós temos fractais que estão em situações um pouco mais desgastantes, né? Digamos assim, e eles estão sendo resgatados. Né? Tem muito processo sendo feito de resgate
nós estamos com os nossos registros acásticos sendo abertos. Então, está havendo muito resgate para que a gente possa passar, né? Eles estão sendo, eles estão recebendo da gente, digamos assim, né? E nós estamos recebendo dos outros. Então, assim, é todo um processo que ocorre simultaneamente, ao mesmo tempo. Mas é como os arcturianos estão nos dizendo, não dá para curar, até porque a gente não sabe se eles precisam de cura, né? Eles estão em outras dimensões. A gente não sabe como é que eles estão lá. Eles podem estar muito bem. Alguns deles estão muito bem, porque se são tantas dimensões, né? E cada um mais próximo da divindade, você imagine. Então, assim, eu acho que a gente se abrir para receber deles é muito melhor do que a gente, pela nossa razão linear de terceira dimensão, acreditar que eles precisam de cura. Então, vamos permitir, né, que a cura se faça a partir de nós. Vamos pedir o nosso processo e os alinhamentos. E aí isso se dará de forma automática, de forma clara, normal, natural, sem trauma para ninguém, sem dificuldade para ninguém. Né? Às vezes a gente pede outras coisas assim, né? Bota os pobres coitados arcturianos, não é saia justa. A gente também bota os outros aqui na saia justa, né? Bota a gente na saia justa também. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Os arcturianos têm algum aroma quando estão perto de nós. Olha, isso depende muito de quem está percebendo a presença. Porque, por exemplo, se nós não tivermos a habilidade, né, de sentir o cheiro, a gente não vai perceber. É como algumas pessoas elas ouvem, outras tá dentro da cabeça, né? Outras veem, outras sentem cheiro, outras sentem o tato. Depende muito, isso é muito relativo. E também não é importante, no meu ponto de vista. Eu nunca senti. Eu também não. Nem eu. Só energia. Eu sinto. A gente sente a energia, né? Mais a vibração, né? Alguns processos, eles são mais mobilizadores do nosso físico, né? A gente sente mais o nosso físico se mobilizando internamente. Outros, a gente sente uma expansão maior do corpo, como se a gente estivesse realmente perdendo a forma, né? Expandindo a nossa forma física, né? Mas eu acho que todos os canalizadores, ou a grande maioria deles, sente uma abertura muito grande no chakra frontal e no chakra da coroa. Uhum. Para mim foi o primeiro sinal, foi o meu chakra da coroa que formigava. Então foi o meu primeiro sinal. E foi quando eu estava fazendo o Theta Healing que eu comecei a abrir esse canal. E foi muito legal. E depois, então, abriu-se o terceiro olho. E depois, então, abriu o meu chakra laríngeo, para eu estar aqui falando com vocês, porque se não tivesse aberto, eu não estaria aqui. Eu fiz muitos processos de cura, de liberação do meu chakra laríngeo, porque muitos de nós, se não a maioria, ou a totalidade, passamos por questões de fala. Uhum. Seja porque, né, em alguma outra vida a gente falou demais, a gente teve expressão em geral. Não é? A gente já foi decapitado, a gente já foi enforcado, a gente já foi queimado, a gente já foi abusado, a gente já foi tolhido. Então, assim, o nosso chakra laríngeo é um chakra que teve foi muito vedado. Né? A gente calava para ter que sobreviver. E eu fiz muito trabalho nessa área para poder estar aqui hoje falando com vocês. E já ouvi isso de muitos canalizadores também. Né? Essa necessidade, não sei se vocês dois, mas... Eu nasci matraca já. Eu já nasci matraca já. Kiara, você nasceu matraca? Não, não nasci matraca. Eu, muito pelo contrário, assim, foi bem complicado.
tive muitas questões, até coisas estranhas, assim, bem jovem. Fui no médico, senti uma bola na minha garganta, mas era como uma bolita e era invisível e não tinha nada. Então era difícil engolir, era difícil, às vezes trancava a fala e nunca, não tinha causa, né? E aí depois, muitas questões de garganta, tudo mais, né? Inflamações na garganta, bastante. E depois que eu comecei a canalizar, na verdade a gente começa a canalizar antes do que tem consciência que está canalizando, né? Teve ali alguns processos de dor de garganta cansativos, assim, né? Tanto que de um jeito ou de outro, a gente acaba comprando aquelas sprayzinho de alívio, né? Então eu tô sempre com uma tiracolo, sabe? E tudo bem, sabe? Eu sei que, na verdade, ontem até alguém me perguntou e eu falei, até vou falar. Na verdade, ali a gente está abrindo o nosso canal vocal para seres de 5D e acima, né? Então, eles vão refinando, existe uma conexão profunda. Então, na verdade, isso pode precisar de ajustes até no corpo físico, porque, claro, é um processo espiritual, mas a voz que sai, ela é de um sentido da 3D, né? É a voz, é a Isso. fala, né? 5 sentidos, né? Audição, tarará, 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 visão. Então, assim, realmente eles têm feito muitos ajustes e tá tudo bem. E acho maravilhoso, mas sim, muitas questões com fala, muitas questões de dificuldade de falar. Na verdade, não era nem dificuldade de falar, era mais assim, medo de ser cortada, sabe? E tudo bem, eu não sabia por que tinha esse medo, mas hoje eu já sei, a gente tem isso nos nossos registros, né? É claro que todos nós que trabalhamos como curadores temos, como a Beth falou, muitos processos em vidas passadas em que, né, fomos assassinados porque vimos alguma coisa do futuro, ou porque falamos alguma coisa que curou alguém, ou porque curamos alguém também, fomos assassinados porque curamos alguém, principalmente porque curamos alguém. Aí sim fomos assassinados. Uhum. Então, é claro, a gente carrega isso, mas não estamos mais carregando tanto assim. Já escolhemos largar estas coisas, já escolhemos ser felizes. Não só nós três aqui, mas não só os canais que falam aqui, mas aqueles que ouvem, aqueles que estão aqui e que não estariam numa transmissão ao vivo como esta se não estivessem conectados também aos seus registros, ao seu passado e seja lá como for, e também não tenham sido curadores em várias vidas. Então está tudo bem. Vocês ficam mais tranquilos se souberem, por isso falamos. Vocês já estão deixando para trás estas cargas, porque elas já não têm tanto espaço. O karma já está. Ela ficou sem som para todo mundo? Ficou mudo. Uhum. Ficou. É Eu acho que interessante ela não como tá acontece pensando. as interrupções, né, nas transmissões. Né? Já me aconteceu muito, já de cair live, já, de várias coisas. Sim. A Marise também caiu. Acho que foi com você, não foi? Uhum. Ou foi com a Kiara? Já não me lembro que ela caiu. Outro dia eu com a Comigo Marise também. também caímos aqui. Uhum. Comigo E eu também, eu vi, tá acho. tudo bem. Será que ela tá ouvindo? Acho que ela não tá Acho ouvindo. que não. Não. Alguém perguntou aqui, algum exercício para trabalhar os chakras? Muitos, meu amor, muitos. Uau! Nossa, tem muitos. Aqui a gente teria que fazer uma live só sobre chakras. Só sobre É chakras, muita coisa para exatamente. ser trabalhada, para ser trazida, não dá para dizer Hum, numa frase, nem num não minuto. dá nem para abrir o assunto porque É vai isso. longe. Eu vou pedir a vocês que vocês se conectem com a energia que está sendo transmitida Uhum. nessa canalização da Kiara. Kiara Flor, você está sem som.
já não ouve. Vamos sentir. Então, amados, vamos nos conectar com essa energia, vamos receber dessa frequência, mesmo que a gente não receba cognitivamente o que está sendo dito. Amada, você está sem som. Sem som total. Você está com algum problema técnico aí. Caiu. Kiara saiu. Então tá tudo bem. Eu acho que a gente já está 1h30, Missão quase cumprida. 1h30, conversando. Eu espero que tenha sido de grande esclarecimento para vocês que estavam aqui, para vocês todos que se colocaram, que fizeram suas perguntas, que confiam, né, nas nossas respostas. Vocês são livres para concordar, para aceitar ou não aquilo que a gente diz. O que a gente diz não é verdade absoluta, né? É o que nós percebemos, não é o que a gente já conhece, não é, Matheus? Uhum. E é isso. Eu quero agradecer profundamente a presença dos nossos amados arcturianos, do Comando Estelar Galáctico, de Sananda, de Saint Germain, e de todos aqueles que fizeram parte desse processo lindo. Gratidão a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Na próxima sexta-feira a gente tem outra live. Eu acho que na outra sexta-feira é Kiara e Marise. Então, estão todos convidados. Essa gravação vai lá para o YouTube do Ser das Estrelas, porque eu acho que lá fica tudo muito mais organizado para a gente acessar, né? É uma forma da gente colocar as coisas que as pessoas possam acessar com mais facilidade. Aqui no Instagram tem muita publicação, né? Então vai estar aqui, vai estar lá, para quem quiser. Amada, fale aí para a gente ouvir. Tá tudo bem, caiu, né? É que deu um probleminha aqui na internet mesmo, tá? Mas eu espero que tenha dado para ouvir a maior parte da mensagem. Já estava no final, quando o meu suporte técnico veio aqui e disse: caiu. E aí, mas a mensagem foi dada por eles e a energia com certeza foi transmitida. Reverberou. Com certeza, meu amor. Por essa oportunidade. Gratidão imensa a você e ao Matheus, que estão sempre aqui disponíveis para a gente fazer esses bate-papos, essas trocas maravilhosas. E na próxima semana sou eu, você e a Marise também, em trio. Então, eu estou adorando esse formato, eu estou adorando receber vocês sempre. Então, um beijo no coração. Beijo. E até a próxima. Beijo, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Gente, para quem não sabe, Deus tem um programa lá no meu canal, viu? E tá top. Vai lá.